Aquela noite começou como tantas outras. O relógio marcava 23 horas e 47 minutos, e a chuva batia suave contra as janelas, criando um som ritmado que sempre me fazia dormir. O cheiro do café frio ainda pairava no ar da cozinha, e o silêncio da casa parecia um abrigo. Mas em um segundo, tudo mudou. O telefone vibrou na mesa de cabeceira. Uma chamada de Lucas, meu filho. Ele raramente ligava durante o trabalho. Piloto de uma grande companhia aérea, ele sempre dizia que não podia usar o celular antes de pousar. Por isso, quando vi o nome dele na tela, algo dentro de mim congelou. Atendi de imediato. Do outro lado, o som era cortado por chiados, interferências, como se o vento atravessasse a ligação. Lucas? Perguntei, já sentindo um aperto inexplicável. Demorou alguns segundos até que a voz dele surgisse, e quando veio, soou irreconhecível. Mãe! Ele respirava rápido, com esforço. Mãe! É impossível! Ela está aqui! Ela está no meu voo! Parei. Tentei entender. O que você quer dizer com aqui, filho? Quem está aí? Ele hesitou. A respiração dele se tornou mais curta. Ana! Mãe! Ela está aqui! No meu voo! Eu a vi! Eu falei com ela, mas... A ligação se encheu de ruído. Um estalo seco como um curto-circuito e depois silêncio absoluto. Fiquei olhando para o celular como se ele pudesse me explicar o que acabara de acontecer. Mas nada. O número sumiu da tela e o som da chuva pareceu aumentar, abafando tudo. Demorei alguns segundos para reagir. Chamei o nome de Lucas como se ele ainda pudesse me ouvir. Nada. O coração batia descompassado. A respiração falhava. Ana! Como ela podia estar no voo? Horas antes, ela estava aqui, na minha casa. Jantamos juntas, rimos de coisas bobas, falamos sobre o aniversário de Lucas que seria na próxima semana. Ela parecia cansada, mas tranquila. Lembro que subiu para o quarto antes da meia-noite, dizendo que queria dormir cedo. Subi as escadas devagar, com a sensação de que algo invisível me observava. A luz do corredor oscilou. O ar estava pesado. Empurrei a porta do quarto de Ana. A cama estava feita, intacta. Os lençóis frios, esticados, como se ninguém tivesse sequer se deitado neles. A mala dela não estava mais ali. O armário estava entreaberto e uma gaveta deixava um rastro de perfume. O mesmo que ela sempre usava, um cheiro doce, levemente amargo, como se guardasse uma lembrança dentro dele. Não é possível, murmurei. Procurei pelo celular dela, mas não encontrei. A única coisa sobre o criado mudo era uma fotografia antiga, parcialmente rasgada. Peguei-a com cuidado. Na imagem, duas mulheres. Idênticas. Mesmo sorriso, mesmo corte de cabelo, o mesmo colar com um pequeno pingente em forma de lua. Por um instante, achei que fosse apenas um reflexo duplicado da mesma pessoa. Mas na parte rasgada da foto, o lado que faltava, parecia haver uma diferença quase imperceptível. O olhar. Um dos rostos sorria com leveza. O outro parecia esconder algo. Guardei a foto e sentei na beira da cama, tentando organizar os pensamentos. Lucas dissera que a vira no voo, mas Ana estava aqui. Ou pelo menos, deveria estar. A mente começou a buscar explicações. Um erro, uma coincidência, talvez uma passageira parecida. Mas a voz dele, aquela voz tomada pelo pânico, não deixava espaço para dúvidas. Voltei a tentar ligar. Nada. Chamei Ana pelo nome. Nenhuma resposta. Olhei pela janela. O jardim vazio, as sombras balançando com o vento. Um trovão ecoou, e por um instante a luz se apagou. O som do relógio da sala voltou a marcar os segundos, lentos, pesados. Cada tique parecia uma contagem regressiva. Lembrei de algo que Ana dissera há alguns dias, enquanto lavávamos a louça. Falávamos sobre o passado, sobre como ela e Lucas se conheceram, sobre as viagens dele. Ela ficou séria de repente e disse: Sabe, mãe, às vezes é melhor não saber quem a gente realmente é.
Naquele momento, achei que fosse apenas uma frase poética, dessas que as pessoas dizem quando estão cansadas. Mas agora, ecoava como um aviso. Levantei e fui até o corredor. O som da chuva parecia distante. Do lado de fora, o portão estava entreaberto. A tranca forçada. O coração disparou. Corri até o quintal, chamando por Ana, mas encontrei apenas marcas tênues de pneu na entrada de pedra, como se alguém tivesse saído às pressas. Voltei para dentro trêmula. Fechei a porta, travei todas. A manhã seguinte amanheceu cinza, envolta por uma neblina espessa que parecia ter engolido o mundo. Dormir foi impossível. Passei a noite entre o sofá e o corredor, ouvindo cada estalo da madeira, cada sussurro do vento, esperando que a porta se abrisse e Ana voltasse, dizendo que tudo não passara de um mal-entendido. Mas a casa permaneceu muda, como se respirasse um ar diferente, pesado, denso, feito de segredos. Preparei café, mas o gosto parecia metálico, como se até o sabor tivesse sido contaminado pela dúvida. Sentei à mesa e observei o celular, imóvel, sem nenhuma notificação. Liguei para a companhia aérea. O voo de Lucas havia decolado normalmente, disseram. Tentei não parecer alarmada, mas minha voz denunciava o tremor. Há alguma passageira chamada Ana Rodrigues nesse voo? Perguntei, hesitando. Do outro lado, uma atendente confirmou. Sim, senhora. Assento 8B. O café caiu da minha mão. Mesmo nome. Mesmo documento, mesmo rosto, segundo o cadastro do sistema. Mas como isso era possível? A mulher que supostamente estava nesse voo não podia estar lá. Ela estava, ou deveria estar, dormindo no quarto ao lado. Subi as escadas correndo e entrei novamente no quarto de Ana. A sensação era diferente daquela da noite anterior. Agora havia um frio estranho no ar, um silêncio que parecia observador, quase consciente. Comecei a revirar o guarda-roupa, tentando encontrar algo, qualquer coisa que explicasse o que estava acontecendo. Entre as roupas bem dobradas, havia um envelope preto, sem nome. Dentro dele, recortes de jornais em várias línguas. Manchetes sobre empresas internacionais, desaparecimentos, escândalos políticos. E em uma das matérias, uma foto antiga chamava a atenção. Uma mulher idêntica a Ana, de cabelos mais escuros, algemada, sendo conduzida por 2 agentes. A legenda dizia: Lia Costa, suspeita de espionagem e contrabando de informações corporativas. Meu corpo gelou. Ana tinha o mesmo rosto, o mesmo olhar, mas o nome era outro. Lia. Coloquei os recortes de volta, as mãos tremendo. Era absurdo, inacreditável, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim começou a fazer sentido. Pequenas coisas que eu ignorara. Ligações que ela atendia em voz baixa, saídas repentinas à noite, a forma como evitava falar sobre o passado. De repente, ouvi um som vindo do corredor. Passos lentos, pesados. Por instinto, segurei o envelope contra o peito e parei de respirar. Os passos se aproximaram da porta, mas não havia ninguém. Apenas o eco. Quando me virei, percebi que a janela estava entreaberta. E sobre o parapeito, uma pena branca, fina, como se tivesse acabado de cair de um pássaro inexistente. O vento soprou, e por um instante, juraria ter ouvido uma voz feminina ao fundo. Baixa, distante, sussurrando algo que parecia ser o meu nome. Fechei a janela depressa. Na parede oposta, o espelho refletia meu rosto. Pálido, assustado, e atrás de mim, o quarto vazio. Mas quando olhei de novo, por uma fração de segundo, o reflexo mostrou outra coisa. Uma mulher parada na porta, idêntica a Ana, mas com o cabelo solto, o olhar frio, intenso, fixo em mim. Pisquei. A imagem sumiu. O celular vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Ele não devia ter me reconhecido. O sangue sumiu do meu rosto. Lucas. A mensagem falava dele. Liguei de volta, mas o número não existia. Nenhum registro, nenhuma origem. Como se tivesse aparecido apenas para enviar aquela frase. Desci correndo as escadas, o coração batendo no pescoço. Peguei as chaves e saí para a rua. O ar frio da manhã cortava a pele.
e o mundo lá fora parecia suspenso entre o real e o irreal. No portão vi novamente as marcas de pneu, mais nítidas agora, 2 faixas paralelas que desapareciam na curva da rua. Segui o rastro com o olhar até onde a neblina engolia tudo. Por um instante, pensei em ligar para a polícia. Mas o que eu diria? Minha nora desapareceu e ao mesmo tempo embarcou num voo com o meu filho? Eles me chamariam de louca. Voltei para dentro e sentei no sofá. Olhei a foto rasgada de novo. As 2 mulheres idênticas me encaravam. E notei um detalhe que antes me escapara. No canto inferior da imagem, uma data quase apagada. 20 anos atrás. E escrita à mão, uma frase. Uma vida para cada uma. O som de um carro passando na rua me arrancou do transe. Olhei pela janela, mas não vi ninguém. Só o vazio. Peguei o envelope novamente. Dentro, além dos recortes, havia um cartão com um número internacional e a palavra contato de emergência. Liguei, hesitante. Demorou. 3 toques, depois uma voz masculina atendeu, firme, profissional. Central de segurança. Qual é a sua relação com Lia Costa? Travei. Acho que há um engano. Eu conheço uma mulher chamada Ana Rodrigues. Do outro lado. Silêncio. Depois, a mesma voz, mais grave. Não existe Ana Rodrigues, senhora. Apenas o disfarce. O coração bateu tão forte que precisei me apoiar na parede. O homem continuou. Se o seu filho a viu, é porque algo saiu do controle. E agora ninguém. Durante o resto do dia vivi como se o tempo tivesse parado. Cada segundo se arrastava, e o silêncio da casa se tornava uma presença constante, quase viva. Tentei agir normalmente. Lavei a louça, varri o chão, abri as janelas, mas tudo parecia um teatro. Um cenário montado para disfarçar o vazio. O celular continuava mudo. Nenhum sinal de Lucas, nenhuma mensagem de Ana. A única companhia era o som do vento passando pelas frestas e o tic-tac insistente do relógio na parede. Por volta das 4 da tarde, ouvi o som do noticiário na televisão. Sentei sem prestar muita atenção, mas uma frase fez meu coração parar. Voo 376 da companhia Aeronix realiza pouso de emergência após passageira desmaiar durante o trajeto. O sangue sumiu do meu corpo. Era o voo do meu filho. Corri até o telefone e liguei para a central da companhia aérea. A atendente confirmou. O comandante era o capitão Lucas Rodrigues. Ele está bem? Perguntei, tentando controlar o desespero. Sim, senhora. O comandante está bem. O incidente envolveu uma passageira na fileira 8, agora sob observação médica. E o nome dela? Houve uma pausa. Ana Rodrigues. A garganta travou. Não consegui responder. Desliguei sem saber o que pensar. A mulher desmaiada no voo tinha o nome e os documentos de Ana. Mas Ana estava desaparecida. Ou pior, talvez nunca tivesse realmente estado onde eu acreditava que estava. Horas depois, o telefone finalmente tocou. Era Lucas. A voz dele soava exausta, rouca, como se tivesse envelhecido anos em poucas horas. Mãe, ela estava no avião. Eu juro que era ela. Mas, quando olhei nos olhos dela, percebi que algo estava errado. Pedi que ele me contasse tudo. Lucas respirou fundo e falou em tom baixo, quase como quem teme ser ouvido. Ela se levantou no meio do voo, foi até a cabine e me chamou pelo nome. Mas a voz não era a mesma. Era fria, e o olhar parecia o de outra pessoa. Ela disse, você não deveria ter me reconhecido. E desmaiou logo depois. Silêncio. Podia ouvir o som distante de vozes e aparelhos médicos ao fundo. Filho, essa mulher... Você tem certeza que era Ana? Eu... não sei mais. A ligação terminou rápido. Lucas foi chamado por investigadores da companhia aérea. E eu fiquei sozinha, novamente, com a cabeça girando em 1000 direções. À noite, tocaram a campainha. Abri a porta com cuidado.
2 homens de terno se apresentaram como agentes da Polícia Federal. Mostraram um crachá e me pediram para acompanhá-los até uma delegacia. É sobre a passageira do voo, senhora. Precisamos que veja alguns documentos. O caminho até lá foi silencioso. A cidade passava pelas janelas como uma sequência de sombras. Quando chegamos, um dos agentes colocou sobre a mesa uma pasta grossa, cheia de papéis e fotos. Abriu devagar. E ali estava ela. Ou alguém idêntico a ela. A imagem mostrava uma mulher algemada, sendo conduzida por policiais estrangeiros. Mesmo rosto, mesmo sorriso. Mas um olhar completamente diferente. Frio, calculista, quase vazio. Abaixo da foto, lia-se: Lia Costa, investigada por espionagem industrial, contrabando de dados e falsificação de identidade. Olhei para os agentes sem entender. Mas essa é Ana, minha nora, a esposa do meu filho. Um deles balançou a cabeça negativamente. Essa mulher, senhora, usa múltiplas identidades. Temos registro de 2 passaportes, 2 vidas. Uma em nome de Ana Rodrigues, outra em nome de Lia Costa. São irmãs gêmeas, ou, pelo menos, é o que os documentos dizem. Meu corpo gelou. Mas vocês têm certeza? Certeza não. Porque há anos uma delas desapareceu. Acreditávamos que Lia havia morrido. Mas se estava no voo do seu filho, talvez nunca tenha sumido de verdade. Enquanto falavam, uma lembrança voltou à minha mente. O colar. Ana e aquela mulher da foto usavam o mesmo colar, uma pequena lua prateada. Mas o de Ana tinha a letra A gravada atrás. O da outra, L. Voltei para casa com a pasta nas mãos. Não conseguia parar de olhar aquelas imagens. Quanto mais eu via, menos certeza tinha de quem era quem. Talvez Ana e Lia fossem de fato 2 pessoas distintas. Ou talvez fossem apenas 2 versões da mesma mulher, uma luz e uma sombra compartilhando o mesmo corpo. Ao abrir a porta de casa, senti um arrepio percorrer meu corpo. As luzes piscavam. No chão da sala, o envelope preto que eu havia guardado mais cedo estava aberto. E no lugar onde antes havia os recortes de jornal, agora havia uma única folha datilografada com palavras que me fizeram estremecer. Ela tentou proteger vocês. Mas agora, todos sabem, olhei ao redor. Nada parecia fora do lugar, e ainda assim, tudo estava diferente. Peguei a folha, virei-a e percebi algo escrito à mão, quase invisível. Não confie em ninguém, nem em mim. Naquela noite, o vento batia forte contra as janelas e o som lembrava vozes distantes. Fiquei acordada, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça impossível. Ana e Lia. 2 mulheres. 2 vidas. Um segredo que envolvia meu filho e que agora começava a se... 2 dias se passaram desde que a verdade começou a se desenhar. Ou, pelo menos, uma parte dela. Lucas ainda estava retido em Santiago, prestando depoimentos sobre o que acontecera no voo. A companhia aérea alegava se tratar de um incidente médico, mas eu sabia que havia muito mais. Cada ligação que recebia era mais estranha que a anterior. Primeiro disseram que a passageira Ana Rodrigues havia sido levada a um hospital militar, sob sigilo. Depois, que ninguém com esse nome constava no relatório oficial. Era como se ela tivesse simplesmente desaparecido no ar. Na madrugada do 3º dia, o telefone tocou novamente. Era Lucas. A voz dele vinha abafada, sussurrada, como se falasse de um lugar onde o silêncio fosse obrigatório. Mãe, preciso que me escute com atenção. Eles estão me vigiando. Eles quem, filho? Não sei. Oficiais, investigadores, gente do governo. Ninguém diz nada. Mas eu vi os documentos. A mulher do avião não era a Ana. Fiquei sem fôlego. Então quem era, Lucas? Ele respirou fundo. Era a irmã dela, a outra, Lia. E ela usava o passaporte da Ana. Disse que precisava fugir, que algo tinha dado errado. Ela falou com você? Sim, antes de desmaiar. Ela olhou para mim e disse: se eu morrer,
Diga a ela que escolhi o amor errado. Aquela frase ficou ecoando na minha mente por dias. Escolhi o amor errado. O que Lia queria dizer com isso? Que havia amado o mesmo homem que a irmã. Ou que havia se apaixonado por algo que destruiu as duas. Enquanto tentava entender, o telefone tocou de novo. Dessa vez, um número internacional desconhecido. Atendi e a mesma voz masculina, fria, falou do outro lado. Senhora, Rodrigues, precisamos que o seu filho permaneça em silêncio. A mulher que ele viu não deveria estar viva. Como assim não deveria estar viva? Perguntei, tentando conter o pânico. Ela morreu há 3 anos, em uma operação internacional. Ou pelo menos, era o que acreditávamos. A ligação caiu antes que eu pudesse responder. Foi quando percebi que havia algo maior acontecendo. Não era apenas uma história de 2 irmãs trocando de identidade. Era algo que envolvia poder, segredos e uma rede de mentiras que agora começava a desmoronar. À noite, recebi uma mensagem de Lucas. Um endereço. Uma frase curta. Se algo acontecer, vá até aqui. Não confie em ninguém. Fiquei acordada até o amanhecer, tentando decidir se deveria ir. Mas a angústia era insuportável. Peguei o carro e dirigi até o local, um antigo galpão abandonado na zona industrial da cidade. O vento cortava como navalha, e a sensação era de que o lugar não via vida há anos. Mesmo assim, uma das luzes estava acesa. Empurrei a porta devagar. O ar cheirava a ferrugem e poeira, e então ouvi passos atrás de mim. Não se assuste. A voz era feminina, baixa, cansada. Virei e vi. Ana. Ou talvez, Lia. Por um instante não consegui distinguir. O mesmo rosto, o mesmo olhar, mas havia algo diferente. A expressão dela era de culpa. Você está viva. Ela sorriu, um sorriso triste. Depende do que você chama de vida. Aproximei-me hesitante. Quem é você, afinal? Ana ou Lia? Ela baixou os olhos. Sou o que sobrou das duas. Fiquei em silêncio, tentando absorver. Ela continuou. Anos atrás precisávamos fugir. A empresa em que trabalhávamos era uma fachada. Eu me envolvi em algo que não devia. Informações, segredos, gente poderosa. Quando tudo veio à tona, só havia uma saída. Desaparecer. Mas eu não podia deixar que a Ana sofresse as consequências. Então assumi o nome dela. Fiz o que precisava ser feito. E ela? Ficou escondida, tentando me proteger. Só que um dia, ela também começou a ser caçada. As palavras vinham rápidas, entrecortadas, como se o tempo estivesse se esgotando. Quando subi naquele avião, não sabia que Lucas era o piloto. Mas quando o vi, percebi que o destino estava cobrando o preço. Ele nunca deveria saber quem eu era, e agora tudo o que tentamos esconder está vindo à tona. O som de um motor ao longe interrompeu a conversa. Faróis cortaram a escuridão pela janela. Lia ou Ana se levantou de súbito. Eles nos acharam. Quem? Os mesmos que me queriam morta. Ela abriu um compartimento no chão do galpão e tirou uma pequena maleta metálica. Entregou-me com pressa. Se eu não voltar, dê isso ao Lucas. Dentro estão as respostas, mas ele precisa escolher com cuidado o que fazer com elas. Escolher o quê? Ela me olhou nos olhos, séria. Entre a verdade e a sobrevivência. Antes que eu pudesse reagir, um som de vidro quebrando ecoou. Um tiro, outro, luzes vermelhas piscando do lado de fora. Lia correu até uma porta lateral, mas antes de sair, virou-se e disse: Diga ao seu filho que eu o amei, mesmo sendo o erro que destruiu tudo, e desapareceu na escuridão. Corri para fora, mas o galpão estava vazio. Apenas o cheiro de pólvora e o som distante de sirenes. Voltei para casa.